Olá pessoal, tudo certinho por aí? Eu sou o Rafa do Melhor Envio e a partir dessa semana a gente começa um projeto novo aqui no nosso canal. É o Caixa Postal Podcast, onde todas as semanas a gente vai receber aqui no nosso espaço convidados da área de e-commerce. Eles vão trazer dicas, insights, histórias. A gente vai receber aqui lojistas, parceiros influenciadores, parceiros de plataformas que fazem parcerias aqui com a gente, né? Serviços que muitos de vocês já devem acompanhar. Enfim, vai ser um bate-papo bem legal, bem descontraído, sempre focado em trazer mais conhecimento para você, lojista, que está sempre nos acompanhando. Então, começando esse primeiro episódio, roda a nossa nova vinheta. E hoje a gente vai ter uma companhia super especial, uma convidada super especial com a gente aqui. E quem vai ajudar a entrevistar essa convidada é a minha parceira, colega Carol Barreto Azuca. Oi, Zuca. Oi, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês, viu? E, Rafa, sem mais delongas, né? Eu acho que a gente pode já apresentar que, olha, diz que ela saiu na Forbes. É uma pessoa que vem aqui, eu até fiquei com vergonha de estar aqui gravando, Carol, mas vamos lá. Carol, eu digo apresentar para quem tá assistindo o vídeo, porque acho que a galera já conhece, né? Porque eu ouvi dizer que ela é a patroa da Nuvem Shop. A loja dela lá tem assim, ó, bomba. Todo mês tem. Tá aumentando cada vez mais a conversão, o faturamento. É a Letícia Vaz. Seja bem-vinda. Olá, Letícia! Vocês estavam preparados pra isso, gente? Olha, gente, eu tô me sentindo a Xuxa do e-commerce, hein? Adorei! Ai, muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que sempre que eu tenho uma oportunidade de contribuir para que mais mulheres, mais empreendedores consigam, né, crescer a loja no digital, eu sempre tô dentro. Então, eu tô super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, a gente que agradece essa parceria, né, de sucesso. Sim. Te trazer pra cá é incrível pra gente e, claro, contar um pouquinho da história. Vamos começar. Talvez algumas pessoas não conheçam, né? Então, assim, vamos trazer um pouquinho da LV Store? Sim. Bom, eu comecei o meu negócio com 17 anos. Eu fiz faculdade de jornalismo aqui em São Paulo. E eu sou do interior de Bragança, eu moro lá. Então eu precisava encontrar uma forma de pagar as minhas contas, porque era tudo muito caro. Como todo bom estudante. Né? Exato. Eu fiz Casper Libero, então ainda era particular e era cara. Sim. E aí eu precisava arranjar uma forma de pagar. Eu sempre gostei muito de moda, estudei muito sobre moda, inclusive queria fazer jornalismo de moda. Então, eu falei, acho que o caminho mais fácil vai ser eu pegar R$500 emprestado do meu pai e no Brás, comprar um monte de roupa e vender na faculdade. Aí eu fiz isso, comecei a vender para amigos, comecei a vender na faculdade, para outras faculdades. E foi indo, assim, não era nada muito grandioso, mas me ajudava nas contas, que era importante. E aí, estudando sobre moda e tendências, que eu sempre gostei muito, eu vi que lá fora tinha um cropped. Isso a gente tá falando em 2015, eu tinha 17 anos. Então faz muito tempo. Agora eu já tô velha. Mas eu tinha um cropped, todas as celebs usavam um cropped. E aí eu queria comprar um cropped pra usar. E eu eu morava na Avenida Paulista. E eu fui absolutamente em todas as lojas e não tinha cropped pra vender. E aí eu falei, nossa, eu acho que tem aí uma oportunidade de um produto que as pessoas ainda não estão fazendo. E eu posso fazer. Aí minha mãe tinha uma loja de kit de berço de bebê. Tipo, almofada de amamentação, essas coisas. Aí eu falei, mãe, eu vou pegar um lençol de bebê, eu vou cortar. E vou costurar um cropped, porque eu sempre gostei de corte e costura, e vou numa festa. Então, na época, a minha intenção era fazer uma pesquisa de mercado, mas eu nem sabia que existia pesquisa de mercado. Eu só queria saber se as pessoas iam achar estranho demais, ou se talvez elas iam gostar. E aí, quando eu cheguei nessa festa com esse cropped, todo mundo achou muito legal, porque a gente tinha ou top de academia ou sutiã, ou uma blusa normal. Não existia uma blusa curta, assim, sabe? Pra sair pra festa, né? Exato. Não era o ambiente não que era. se usava. Então, eu falei, eu vou fazer. Aí eu fiz uma grade PMG e aí eu comecei a vender. E quando eu comecei a fazer as minhas próprias criações, foi o momento em que as pessoas acabaram olhando pra mim e falando, nossa, a LV realmente é uma marca. E aí começou a uma contar pra outra, eu criei um e-commerce, criei as redes sociais da LV. E
E a gente foi crescendo. Então hoje, depois de 9 anos assim, de mercado, a gente fabrica 100% das nossas peças. Tudo é fabricação interna, a gente não terceiriza absolutamente nada. Então a gente tem 3 fábricas lá em Bragança. Hoje a gente está com mais de 80 funcionários, então é muito legal. E cada vez a gente lança mais coleções diferentes. Enfim, acho que a gente está crescendo bastante e agora eu também tenho outras empresas, eu também sou influenciadora de negócios, parceira do Melhor Envio, também sou palestrante, tenho uma plataforma de cursos para e-commerce de moda, então eu acabei ramificando porque eu gosto muito de diversificar, sabe? Eu acho que quanto mais a gente colocar nosso ouro em potinhos separados, mais eles vão render, né? Então eu não gosto de deixar todo o meu tempo e toda a minha energia num lugar só. E aí a gente está aí galgando novos espaços. Lê, uma coisa que eu queria saber agora tu relatando, fez ali o cropped e tal, depois, montei grade PMG. Agora ela falando aqui pareceu muito rápido, né? Eu queria te perguntar um pouquinho, em uma frase ela já matou, do processo, né? Porque hoje a gente sabe que a confecção é muito difícil, né? Porque ir no Brás ali, comprar o que já tem pronto, muitas lojistas, né, começam por aí, até a pessoa no físico faz muito isso, né? Nos interiores dos estados aí. E como foi pra ti? Tu viu ali, né? Pegou o tecido do improviso e o processo para construir isso, né? Como é que foi, assim, achar o tecido, né? Matéria-prima. Quem pudesse costurar. Como é que foi esse processo? Então, foi muito legal, porque eu acabei aprendendo muito no caminho. Porque eu não tinha nenhuma formação de moda, então eu não entendia tecnicamente nem de tecido, nem de costura, nem de máquinas, nem de aviamento, nem de nada. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sempre fui muito comunicativa. Acho que acredito por isso que eu escolhi jornalismo, inclusive. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Então eu não tinha nenhum problema em chegar nos lugares e falar, tipo, não sei, alguém pode me ajudar? Então a primeira coisa que eu fiz, quando eu decidi começar a fazer minhas peças, eu fui no Brás. E na parte de tecido, né, que a gente tem 2 braços, né? A gente tem o braço que vende roupa e o braço que vende tecido. E eu fui no tecido, nas lojas de tecido, e eu entrava em todas as lojas. E aí eu pedi ajuda, falava do tipo, gente, eu queria montar uma peça assim, é uma peça que precisa ter, esticar, né? Precisa ter elastano, porque eu vou vender online, então eu preciso diminuir a minha quantidade de trocas possíveis, então eu preciso de uma peça que tenha elastano, eu preciso de uma peça que fique justa no corpo, eu preciso de uma peça que tenha uma gramatura legal para eu não precisar fazer dupla ou usar forro para ficar mais barato. Então eu fui ponderando assim na minha cabeça as coisas que esse produto deveria ter e eu fui perguntando. Então é muito engraçado porque ninguém vendia metrado. Normalmente as pessoas lá no Brás, no Brás ainda vende, mas naquela época eles vendiam rolos de tecidos fechados. E o rolo normalmente tem pelo menos 55 metros. Em um cropped, que é bem curtinho, a gente vai usar mais ou menos 40 centímetros, 50 centímetros por cropped. Então, assim, pra mim, era comprar um negócio que ia ter 110 croppeds. Eu nunca achei que eu ia vender 110 croppeds. Eu não ia conseguir ter dinheiro pra comprar um rolo. Então, eu cheguei numa loja e aí o vendedor chamava Nildo. Chama, né? Chama Nildo. E aí eu falei pra ele. E aí eu acho que ele achou muito engraçado. Uma menina lá querendo comprar e não entendendo nada de tecido. E aí ele só vendia rolo. Ele não vendia metrado. E aí eu falei, cara, mas eu preciso muito. Você não pode me ajudar? E não sei o que. Aí fiquei conversando com ele. Aí eu falei assim pra ele, um dia eu vou vender muito. E eu vou ser muito grande. E aí eu vou comprar vários tecidos com você. E você vai ser meu único fornecedor. A menina de 17 anos falando isso. Aí ele achou super divertido, enfim. E aí ele me ensinou tudo. Ele tipo, foi me explicando todos os tecidos, o que cada um fazia, como era o comportamento de cada um. Me vendia metrado. Começou a me vender metrado. E hoje, ele é, tipo, o único fornecedor da LV até hoje. Então, assim, foi muito legal, porque eu fui aprendendo as coisas, eu fui perguntando pra todo mundo, eu fui estudando. Então, a grade, eu comecei a pesquisar quantos centímetros normalmente a gente passa de um tamanho pro outro. Então, por exemplo, hoje eu sei que normalmente é 5 centímetros de largura, 2 centímetros de comprimento. E aí eu fui aprendendo essas coisas e fui fazendo tudo na mão. Então, durante uns 4 anos da LV, eu cortava todas as peças na mão. Então, eu cortava tudo. A única coisa que eu não fazia era costurar mesmo. Sim. Mas eu fazia todo o resto. Então, foi muito assim, de uma forma, sabe, errando e tentando e fazendo e perguntando e estudando. Foi muito na prática. Imagina se o Nildo
tivesse recusado. Depois corta pra anos Corta. depois. Olha tá, lá, tá ele lá. tudo. Essa menina aqui. Não me Gente, é mas estranha ele esse jeitinho. é tão legal. Ele é tão legal. Eu tenho muita, assim, eu sempre encontrei pessoas muito legais no caminho, sabe? Eu acho que todo mundo que... A minha família sempre me apoiou, por exemplo, que foi uma problemática. Eu larguei a faculdade, né? Porque no final do segundo ano, a LV já estava tendo um faturamento interessante. E por ter esse faturamento interessante, acabava que eu não conseguia fazer nada, porque eu trabalhava CLT como assessora de imprensa, eu fazia faculdade à noite e eu tinha LV. Então era muito corrido. E chegou uma hora que não era mais sustentável eu fazer tudo. E aí eu sentei com a minha família e falei, olha, o que a gente faz? E eles foram as primeiras pessoas a falarem assim, Lê, você já tá vendendo muito. Isso que tá acontecendo com você acontece de 1 em 1 milhão de pessoas. Fazer jornalismo e, tipo, entrar no mercado de trabalho, todo mundo pode fazer. E se você se arrepender, você tenta por 1 ano a LV e se não der certo, você volta. Tipo, você tem 18, 19 anos, tá tudo certo. Então, eu sempre tive pessoas na minha vida, assim, que me apoiaram muito. Então, acho que isso facilita muito o processo da gente se sentir mais confiante pra fazer tudo. Até a questão, acho que estamos na mesa aqui 3 jornalistas, né? A gente sabe o quanto esse mercado também, quando vê lá atrás, poderia, quero arriscar na minha área mesmo, e poderia não ter, acho que as chances são bem baixas, não ter sucesso como tu tem hoje sendo empreendedora, né? Porque o meu pai, sempre até trazendo testemunho pessoal, ele sempre dizia, muda de área, porque até tu ter prestígio, tu já vai ter 30, depois não sei o que, 40. Demora muito. Ele falou, só vejo pessoas com prestígio nessa profissão já pessoas sênior, assim. E aí, então, é uma carreira que realmente, migrar de área tem muito mais possibilidade. Sim. E quando a pessoa é dedicada e desenrolada, que nem tu, porque tu poderia chegar e se frustrar lá no Brás, né? E não seguir adiante, né? Sim, isso é uma coisa que eu acredito que seja o meu maior diferencial. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar e muito claro o que eu tenho que fazer. Então, tudo na minha vida, eu sempre defino assim, meu objetivo macro é chegar ali. Tá, eu pego esse objetivo macro, eu vou dividindo em mini objetivos. Sim. E vou separando em prazos. E aí eu vou fazendo, assim, tudo que tá no meu alcance pra conseguir. Então, por exemplo, virar influenciadora de negócios. Faz 1 ano. Faz 1 ano que eu virei. E eu tinha 30 mil seguidores, porque eram clientes da LV, que amavam tanto a LV, que queriam saber o que eu faço no meu dia a dia, quem era meu namorado, quem era minha mãe, o que eu fazia. E aí, 1 ano, hoje eu tô com 320 mil seguidores. Então, eu acho que tudo é muito assim, eu defino muito os objetivos e os processos que eu preciso desenvolver e as coisas que eu preciso fazer pra chegar nesse objetivo. E eu dou a cara, sou meio sem vergonha. Eu falo, eu já tenho, então vai. E aí eu vou indo. Nossa, e só nessas tuas frases agora, tu já trouxe 2 coisas que a gente tem falado muito. Relação com o fornecedor. Sim. E também a questão da comunidade, né? Sim. Nossa, um público fiel. Como foi pra ti até chegar e conquistar esse público? O que tu foi fazendo? Foi sendo a Letícia? Foi colocando a cara pra jogo? Como é que tu conseguiu ir te conectando com esse público que realmente, né, passou de um consumidor de, sei lá, 1, 2 peças da LV para realmente um público fiel que quer... Não, eu quero, inclusive, acompanhar o dia a dia da Letícia. Eu quero ver a Letícia, quero saber o que ela faz. Não só quero produtos, como também quero rotina. Exatamente. Foi muito legal, porque no começo, a gente tinha Instagrams em 2015, muito de pessoa física. A gente não tinha Instagram pessoa jurídica. Não existia uma marca que tinha Instagram. Normalmente eram grandes instituições, no máximo, que tinham uma página ali 100% institucional. Nada de criação de conteúdo. E eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de postar a minha vida. Eu achava que era irrelevante. Eu falava assim, nossa, o que eu tô postando, o que eu tô comendo? É o meu cachorro, tipo, ninguém vai querer ver isso. E aí, eu entendi que, em 2015, a minha única chance, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro pra fazer ads, eu não tinha dinheiro pra levar tráfego pro meu site, eu não tinha dinheiro pra contratar influenciadora, que, na verdade, nem tinham muitas na época, eram ainda blogueiras, que elas literalmente tinham blog. Então, eu falei, qual que é a única coisa que é de graça? O Instagram. Então, qual é a única coisa que eu não tenho e eu tenho? Não tenho dinheiro e tenho tempo. Então, eu vou criar conteúdo. E aí, eu peguei e criei a página da LV
como uma página de influenciadora. Então, eu era uma influenciadora de moda que vendia os produtos que eu usava. Então, eu não criei uma página de uma marca, mas sim uma página de uma pessoa que, se a pessoa gostasse do look, eu teria ali para vender. Tu humanizou a coisa. 100% lá em 2015. Então, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a comprar muito a ideia da Letícia. Eu quero a composição que a Letícia criou, eu quero o tênis que a Letícia tá usando, eu quero a imagem. Porque as pessoas, principalmente na moda, as pessoas não compram a peça em si, elas compram a imagem da peça, elas compram a composição da peça. Não adianta nada eu ter peças impecáveis e fazer uma combinação que ficou muito estranha, que ninguém vai comprar. Então, por essa ideia de sempre comprar a composição, né, a imagem como um todo, elas começaram a acompanhar o meu dia a dia. E na época era muito forte o Facebook. Sim. E era muito forte os grupos de Facebook. Então toda faculdade tinha o seu grupo. Tinha meninas da Casper, meninas da SPM, meninas da FAAP, meninas de não sei o quê. Tinham grupos de tudo quanto era faculdade. E a minha persona era exatamente esse público, porque eu era a minha persona. Sim. Então, eu sabia exatamente o que estava acontecendo no meio. Eu sabia as festas que iam ter, se ia ter jogo universitário, o tipo de look que elas queriam ir nas festas. Já preparava uma foto com o lookinho. Eu já sabia absolutamente tudo que ia acontecer. E uma coisa que a gente comentou, né, só fazendo um parentezinho, reconhecer o público-alvo. A gente comentou bastante aqui nos nossos papos, e isso já deu pra ver que, de largada, né? Sim, a persona foi muito fácil pra mim, porque era eu mesma. Então, eu acabei desenvolvendo isso, e aí eu comecei a achar formas de encontrar esse público-alvo. Aonde esse público está, né? Uhum. E aí, elas estavam nesses grupos. E os grupos de faculdade eram pra falar de coisas da faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em todos. Era tipo, era FAAP, era Mackenzie, era SPM, eu entrava em todos. Todos. E todos eu fazia um post, pelo menos um post por semana, com os meus looks. E falava, gente, tudo bem, eu sou aluna da Casper, faço jornalismo e eu tenho uma marca e eu queria que vocês conhecessem e tudo mais. E aí as pessoas começavam a acompanhar, porque já é estranho, a menina já é muito cara de pau, né? De entrar, tipo, pelo amor de Deus, vamos ajudar, vamos ajudar. Já tá valendo, não, já tá valendo até pela coragem. Pela coragem, vamos seguir, coitada, entendeu? Tá precisando mesmo. E aí o pessoal que tava em todos os grupinhos, a maluca, né? A maluca chegou de novo. Só que aí, como era uma comunicação muito assertiva, sim, porque eu sabia todas as festas que iam acontecer daquela faculdade, eu sabia o que elas estavam procurando. Era uma comunicação muito assertiva, era uma dica de amiga, não era uma venda de um produto. Então, acabou que a gente conseguiu ir criando essa comunidade, e eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o cliente. Eu sempre fui a pessoa que colocou o cliente no centro de todas as decisões. Então, aconteceram muitas coisas na minha carreira que acabaram que podiam ter sido negativas e acabaram sendo a força de uma comunidade. Então, por exemplo, durante 3 anos, meu site caiu no Black Friday. Durante 3 anos consecutivos. Nossa! Durante 3 anos. E a gente fazia um aquecimento muito grande pra Black Friday. As meninas esperavam muito, elas gostavam muito. E aí, na hora que elas chegavam pra comprar, o site caía. Gerava toda a expectativa, chegava lá. E aí, assim, obviamente que eu tinha parcela que eu era extremamente xingada. Mas a primeira coisa que eu fazia era, tipo assim, pegar o celular e falar, gente, sim, caiu. Eu chorava. Nossa, assim, a minha energia até caiu aqui, porque eu fico pensando, como foi, assim, tipo, foi bem no momento mais estratégico do ano. Foi horrível. E assim, E eu nem culpo, porque hoje a gente tem acessos à tecnologia. Hoje a gente tem, tipo assim, Amazon AWS, que é, tipo, servidor tranquilíssimo. Em 2017, a gente era mato, a gente não tinha servidores autoescalonáveis, a gente não tinha nada. Então, eu nem culpo, assim, realmente, era o momento do negócio, era um momento que ou você tinha sites de instituições gigantescas que nunca caíam porque tinha um investimento enorme, mas se você era uma menina que tava com um site aleatório, o primeiro site era o Wix, a base deles era na Arábia Saudita. Tipo, eu nunca ia ter suporte de ninguém. Então, assim, era outra época. E aí o site caía, e aí eu chorava, e aí, tipo, as meninas, eu fazia posts falando, tipo, gente, perdão, desculpa, nananana. E eu sempre fui a primeira pessoa a falar, quando deu ruim, falar, gente, pelo amor de Deus, deu ruim, me perdoa, vamos resolver, vamos fazer. Então, isso vai conectando. Então, assim, problema todo mundo vai ter.
A diferença é como você lida com ele, né? Então, eu peguei esse problema e eu sempre fui transformando em fortalecer a minha imagem de uma pessoa com credibilidade que, independente do BO que aconteça, a Letícia vai resolver. A Letícia dá um jeito. Então, assim, tanto que a primeira Black Friday que a gente não caiu, a gente bateu 120 mil acessos simultâneos. Eu tenho vídeo até hoje filmando o Google Analytics subindo assim. E aí, tipo assim, eu lembro que a gente tava em ligação, a minha base de TI ficava em Blumenau e eu fico em Bragança. E a gente tava em ligação de vídeo e era assim, tipo, 60 caras de TI nerds chorando. Tipo, chorando, falando assim, a gente conseguiu! Engajou todo mundo. E aí era uma felicidade das clientes. E elas falavam, você conseguiu! Então, essas coisas vão criando valores intangíveis. Então, assim, não tem preço que pague você acompanhar a história de uma menina que nasceu lá e com R$500 no Brás e foi galgando espaço e caiu a Black Friday e chorou e depois conseguiu e depois... Então, essa parte da história e principalmente da história emocional conecta muito. Então, a gente foi criando essa comunidade em volta da LV, em volta da história, em volta de, por exemplo, a minha família trabalhar comigo. Então, o meu pai cuida do financeiro, a minha mãe é coordenadora de produção, a minha irmã me ajuda na criação de conteúdo. Então, elas veem todo esse peso e elas têm gosto, sabe, de comprar na LV, do tipo, nossa, eu amo comprar na LV porque tem um motivo, tem um propósito por trás. Sim. Então, acho que isso é impagável, assim. Até porque foi construindo a marca junto contigo, assim, em nenhum momento a marca se desassociou de ti. Exato. E eu acho que foi isso que foi... o pessoal foi percebendo, o público, né? As meninas, que a Letícia Vaz é realmente a LV Store. E eu sou extremamente acessível, assim, em tudo. Eu sou muito preocupada em ser acessível. Eu tenho pavor de gente que depois cresce e fala, ai, eu sou um nojo. Hoje, inclusive, o pessoal da Nuvem Shop, você quer segurança? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão achando que eu sou quem? A Xuxa realmente. Vocês realmente acreditaram que eu sou a Xuxa. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, que isso? Então, hoje a gente tem 6 grupos VIPs da LV no WhatsApp. E cada grupo tem 1000 meninas, que são as clientes mais engajadas. Então, 6.000 meninas. O meu WhatsApp pessoal está em todos os grupos. Eu respondo elas todos os dias. Elas vieram ver minhas palestras, elas filmam, elas fazem figurinha minha, elas fazem meme, elas fazem o tempo todo. E todo BO que elas têm na loja, elas sabem que elas podem contar comigo. E isso é muito importante, porque eu sempre estudo muito sobre comunidade. E tem um livro que eu indico muito, que eu amo, que chama Tribos, do Seth Godin. Uhum. E ele fala exatamente sobre como todo movimento precisa obviamente, de um contexto e de uma mensagem, mas precisa de um líder. E de um líder acessível e presente. Um líder que a pessoa fale assim, eu posso acompanhar, eu posso contar com a Letícia, porque a Letícia tá lá, a Letícia Sim. faz, a Letícia não sei o quê. Então, a gente vai criando essa imagem, né? E acaba que as pessoas têm um relacionamento com a LV muito longo. Então, isso acaba ajudando muito a gente a diminuir CAC, a aumentar a LTV. Então, é muito positivo. Mas eu tenho uma pergunta também sobre isso, tá? E aí, em que momento tu consegue separar o gosto pessoal da Letícia da coleção que tem que ser lançada? Tem isso? Tem. Tem porque, assim... Ai, meu Deus. Às vezes eu lanço umas roupas que eu falo, Jesus, é só pra fazer o vídeo mesmo. Nunca vou usar na minha vida. Porque o que acontece? Sempre foi uma criação muito da minha cabeça e de coisas que eu gostaria de usar. Mas hoje eu tenho 2 públicos. A LV, ela ficou muito conhecida, o nome ficou muito forte em relação a festas de faculdade. Porque foi como eu nasci. Então, todo mundo fala, LV, aquela loja que tem os bores pra usar, pra ir na festa. Que tem o design super diferente. Normalmente eram designs com muito recorte, com muito decote. Coisas que hoje, depois de 9 anos de marca e tendo 27 anos, eu não quero mais usar. Sim. Então, eu não me sinto mais confortável em usar bores recortados e decotados. Só que ainda é a curva A da LV. Ainda são os produtos que mais vendem. Então, eu preciso equilibrar do tipo...
Eu tenho o público que envelheceu junto comigo, Sim. que me acompanha há 9 anos e também tem 27 agora e também não se enxerga mais, tá? Às vezes está se consolidando no mercado de trabalho e quer mais usar alfaiataria, quer usar blazer, quer usar calça. Mas eu tenho um público que acaba de entrar na faculdade e fala, ai, ele vê a marca da festa e nananã. Então eu preciso trabalhar com esses dois públicos. Então o que eu tô fazendo é o desenvolvimento de coleção. Eu estudo muito sobre tendências, estudo muito sobre o que realmente é comercial, o que é usável no dia a dia, o que a LV não tem, porque hoje a gente tem 450 SKUs. A gente tem muito modelo de roupa. Então, o que eu ainda não tenho? O que o cliente precisaria não comprar da Letícia e comprar do concorrente? Então, eu vou pegando e tentando ter o maior mix de produto para o cliente não sair da LV em nenhum momento, sabe? Comprar, que ele viva comigo todo o processo dele. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir e em todos os momentos. Tanto de festa, de jantar, de trabalho, de tudo. E aí, nessas comunicações, eu tô tentando trazer a minha irmã. Porque a minha irmã, ela é mais nova, ela tá exatamente nesse momento de faculdade, de tudo mais. E ela é uma geração nova que fala muito na linguagem do TikTok e na comunicação do TikTok, que é uma coisa que, assim, eu já era véia quando o TikTok chegou, entendeu? Então, a gente tenta entrar, mas a gente não é a geração que nasceu com o TikTok na mão. Então, ela tá suprindo essas barreiras e essas necessidades que hoje eu não consigo mais suprir. Sim. Então, a gente vai montando ali uma comunicação um pouco mais balanceada, porque ao mesmo tempo que a curvada dos meus produtos ainda é os primeiros produtos, os meus produtos de alfaiataria têm um crescimento muito acelerado. Sim. Então, minha meta é não excluir ninguém, mas subir esses dois tipos de produtos e esses dois tipos de personalidades para que a gente consiga atender todo mundo. Nossa, sim, muito legal saber isso. E tu trouxe também, acho que nessa questão toda falando de mix de produtos e falar sobre gerações e TikTok, como é que é pra ti canais de venda? Não só de venda, mas canais de divulgação e de venda. Sim. Tem uma estratégia aí mista, eu acho que no TikTok eu vou ir com tais produtos, eu acho que no Instagram, no Instagram eu vou ir com outros, ou não, é mais realmente só achar a cara para cada uma das coleções, para cada produto, e aí ir divulgando. Como é que é essa estratégia digital? Hoje, as principais ferramentas que a gente usa para divulgação é o WhatsApp, o Instagram e o TikTok, né? Hoje, acredito que de todas as empresas. E a gente tenta focar muito na parte de orgânico. Então, criar muito conteúdo orgânico. E a diferença que eu vejo é que o Instagram, ele acaba tendo uma taxa de conversão mais alta, porque as pessoas já se acostumaram de que é uma rede social também de compra. Não é uma rede social só de entretenimento. No TikTok, ainda são poucas marcas que têm conta no TikTok. Maior parte é de pessoa física. O tipo de conteúdo é um conteúdo muito mais caseiro, menos trabalhado. Então, muitas marcas têm dificuldade de entrar nesse tipo de conteúdo. Se a gente for falar de marcas gigantes do mercado, elas não sabem fazer conteúdo caseiro. Elas sabem fazer grandes campanhas. E o Instagram aceita muito bem grandes campanhas e o TikTok não. Por isso que quer o real. Quer o real, quer a fofoca, quer a gritaria, a loucura, o caos. Então, na LV, a gente gosta muito de postar o backstage no TikTok. Coisas que deram certo, coisas que deram errado. Contar histórias. Então, o TikTok está muito aberto a ouvir histórias. Entender como você faz o seu produto. Transparência. Então, a nova geração ela é muito preocupada com quem está fazendo e como o produto que eu estou comprando está sendo feito. Então, a gente está tentando usar também isso muito a nosso favor contra o mercado chinês. Porque hoje, se a gente for ver, é insalubre, assim, uma blusa custar R$15. Não tenho como, eu não pago nem o tecido. Todas as minhas costureiras são registradas, CLT, elas têm férias, elas têm 13º, têm impostos, não tem como. Então, quando a gente divide esse backstage, a gente mostra como elas trabalham, quais são as condições, os cuidados que a gente tem, todas as etapas do processo, para a pessoa entender como uma roupa é feita, que ela tem muitas etapas. Não é que chega na sua casa e ela nasceu assim. Ela veio de um desenho que foi para uma modelagem, que foi para um corte, que foi para uma costura, que foi para acabamento, para revisão, para aviamento. Então tem muitas etapas. E aí a gente tenta trazer, principalmente no TikTok, esse ensinamento. Porque o TikTok ele ainda não é uma rede de venda tão forte.
De posicionamento ele é, Ele né? é uma rede que ela vai criando uma comunidade, a pessoa vai gostando de acompanhar, porque diferentemente do Instagram, no Instagram você segue a pessoa ou a marca. E aí você vê tudo que a pessoa postou nos stories, você acompanha o dia dela, você consegue entrar no perfil dela, você olha tudo. Agora, a grande base do TikTok é a For You. E aí, eu não tô interessada na pessoa, eu tô interessada no assunto. E aí o algoritmo vai me mostrar aquele assunto, ele não vai me mostrar pessoas. Então, a gente foca muito em vídeos que consigam viralizar sozinhos no TikTok, sem precisar de um contexto. Por exemplo, se no Instagram, quando a gente vai lançar uma coleção, a gente faz uma antecipação, que a gente conta uma história em vários vídeos, no TikTok não tem como fazer isso, porque a pessoa vai ver um, aí não vai ver o outro, aí não vai entregar, aí o For You. Então, não é que ela acompanha a marca, ela acompanha aquele assunto que ela tá muito interessada. Então, a gente tem que acabar trabalhando com o que cada rede social dá e entendendo que uma parte é venda, a outra parte talvez vai me dar mais alcance. Às vezes, o público que veio do TikTok vai pro Instagram e aí eu consigo converter ele lá. É ir criando essas estratégias. E essa questão de trazer do mercado internacional, né, mercado asiático, as roupas, a gente, né, todos nós trabalhamos na área do e-commerce e eu tento fazer a cabeça dos meus amigos conhecidos de que é uma boa consumir o mercado local, né? O mercado brasileiro, do estado, porque tem muito isso, né? Eu acho que entender como é feito quem está participando ajuda essa galera a ter essa dimensão de que é caro, que se pro bolso ali, se for pensar no curto prazo, não, é só R$15 para o meu bolso, tá ótimo. Mas se pensar em todo o mercado, todo o contexto, também, a né? cadeia, né? Sim, eu sempre falo que se você não tá pagando, alguém tá. Se você não tá comprando uma blusinha por 15, que você sabe, olhando pra blusa, que ela deveria custar 100, o resto alguém tá pagando. Em algum momento da cadeia tá pagando. E aí foi até um vídeo que eu fiz logo depois que passou a tragédia que a gente teve no Sul. As mudanças climáticas e o aquecimento global, ele é uma consequência do nosso comportamento de consumo. Então, se a gente tá o tempo todo consumindo mais e mais e mais e pensando do tipo, eu vou comprar essa blusa de 15, aí eu compro aquela de 5, aí aquela de 20. Às vezes é um consumo que você não precisa. Você não precisa de... É um consumo descartável, né? Você não precisa de 10 blusas e essa blusa, a primeira vez que você lavar, você sabe que uma blusa de R$15, a primeira vez que você lavar, você vai descartar. E esse descarte vai gerando mais resíduos e vai gerando mais poluição e vai gerando... Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Pode ser que você não veja a consequência agora, mas em algum momento você vai enxergar essa consequência. E eu acho que cada vez mais a gente está tentando trazer, assim, para o mercado, né? O mercado de moda é o segundo setor que mais explora pessoas no mundo. Além da gente ter muito descarte de resíduo, a gente também tem muito trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem trabalho infantil, a gente tem horas gigantescas de trabalho que não são remuneradas. A maior parte das costureiras não são registradas e elas ganham o salário delas com base na produção. Então, do tipo, se você não produzir 150 calças hoje, você não vai ganhar. E a pessoa tem a família dela para alimentar, ela precisa viver. Então, assim, é muito importante que cada vez mais a gente traga mais visão para esse setor e entender que a pessoa que está comprando uma blusa de R$15, ela precisa olhar para isso e falar, nossa, jura? Será que eu preciso mesmo comprar 5 blusas de R$15? Será que não vale mais a pena eu comprar uma que eu sei que vai durar muito e que eu vou poder usar várias vezes e que vai ser de uma marca que eu confio e que eu sei que está trabalhando de uma maneira correta para o mundo, para a sociedade, para a natureza? Então, eu sempre bato muito nessa tecla e eu sempre tento convencer. É um processo difícil, porque as pessoas são muito imediatistas, então ela fala, pra que eu vou gastar 100 se eu posso gastar 15? E aí a gente vai tentando conscientizar, porque eu acho que cada formiguinha, sabe? Cada sementinha que a gente planta é algo e a gente vai convencendo mais e mais pessoas. E o consumo consciente, ele passa muito por aí, entre o desperdício da peça e pensar lá na costureira que está no trabalho análogo, né? E pensar toda essa cadeia, né? Então, acho que é difícil, né? O pessoal com certeza vai pensar nos R$15, não nos R$100, nos R$50, mas eu acho que é um trabalho que dá para as redes sociais ajudar um pouquinho a conscientizar nisso, né? Sim, eu busco sempre falar sobre isso. A gente tem uma linha editorial na LV que é só sobre sustentabilidade, porque durante muito tempo eu tinha
não era vergonha, mas eu achava desnecessário falar sobre não era um propósito, assim. Eu achava desnecessário eu falar sobre as medidas sustentáveis, porque eu acreditava que era uma obrigação da minha marca. Então eu falava assim, pra que eu vou ficar falando que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, sendo que eu tô fazendo o mínimo? Tipo, eu tô sendo correta. Quero que me aplaudam por eu ser o normal? Não. E aí, depois de muito tempo, eu entendi que, na verdade, não era o normal. Era o excepcional, isso. Então, hoje, por exemplo, a gente é uma das únicas empresas que tem carbono neutro. A gente não emite nenhum carbono. A gente emite, só que a gente planta árvores para neutralizar essa emissão de carbono. Então, a gente tem várias atitudes que a gente tem dentro da empresa que eu entendi que era importante divulgar, que não adiantava ficar só para mim. Porque eu divulgando, eu ia fazer com que mais pessoas confiassem na LV e também mais pessoas entendessem que, nossa, se ela faz isso, eu vou cobrar também de outra empresa que eu compro que faça isso. E aí, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente acaba mudando o todo, né? E aí a gente volta ali no Tribus que tu citou, que a gente precisa de um motivador, de um líder, né, para um movimento, para gerar um movimento de moda consciente, enfim. Então, eu acho que é muito legal tu trazer esse tópico para cá, porque acho que é uma coisa que a gente sente essa necessidade de conversar cada vez mais, essa necessidade de ver cada vez mais sendo abordado, né? Acho que até é um dos tópicos que tu trouxe, né? A gente começou brincando, falando sobre a Forbes, né? Mas foi um dos tópicos também que saiu, né? Então, eu acho que é algo que se a gente, enquanto mídia, enquanto comunicadores também, conseguir ir dando voz, conseguir ir ouvindo mais sobre isso, acho que é uma coisa que a gente ajuda também nesse movimento. Sim, e às vezes tem muita coisa que eu vejo das marcas é que elas acham que sustentabilidade é só para quem é muito grande, é só para aquelas ESG, é só para marcas muito grandes. Eu não consigo fazer nada na minha marca, vai ser muito caro, não tem por que eu investir nisso. E na verdade são pequenas decisões que você faz e que você pode mudar. Por exemplo, no envio mesmo. A gente, durante muito tempo, usou aquela sacola. A gente dobrava a nota fiscal e colocava naquele saquinho e colava na caixa. Sim, hoje em dia, o que a gente faz? A nossa própria nota fiscal é uma dump simplificada que já vem numa etiqueta e que eu colo e eu não preciso de plástico. Isso, assim, vai baratear a sua operação e você não vai ter plástico, não vai emitir plástico. Então, por exemplo, envio de produto. A gente tem um saco de TNT biodegradável com o logo da LV. Então, isso é um posicionamento, é um branding, porque a pessoa não vai jogar fora. Ela vai ter aquele saquinho. Vai tirar fotinho também. Vai tirar fotinho. Quando ela for viajar, ela vai usar o saquinho para colocar biquíni, para colocar calcinha, para colocar sapato. E ela vai sempre lembrar de você. Então, não é só sustentabilidade, é uma ação de marketing. Então, a gente pode entender que sustentabilidade é uma coisa muito importante, mas a gente não precisa achar que isso vai destruir nosso caixa, prejudicar a nossa empresa. Tá aí para melhorar a nossa empresa. Acho que essa era a minha próxima pergunta, porque acho que às vezes o que o lojista pode pensar, ou enfim, até todos nós podemos pensar, será que isso encarece? Como é que fica a precificação nisso? Como é que fica a minha margem de lucro nisso? Tu usa alguma estratégia para tentar realmente fazer isso compensar também no fluxo de caixa? Ou isso também é uma coisa, na verdade, até que a gente precisa desmistificar, né? Não é uma coisa que encarece. Sim. Tem alguns pontos, obviamente, encarecem por conta de tecido. Se a gente for comprar um tecido que tem uns certificados de que eles realmente foram feitos de uma maneira sustentável e tecidos naturais, eles acabam sendo mais caros. Então, isso vai encarecendo o nosso produto, mas o público também é um público diferente, né? Sim. Também é um público que normalmente vai topar um ticket mais alto. Vai topar porque normalmente é algodão, tem outro toque, tem outro acabamento, tem outro tudo. Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com poliamida. Poliamida é um tecido bem mais caro. Só que ele é um tecido, por exemplo, que ele é gelado, ele não pega odor, ele seca super rápido. Ele tem várias tecnologias dentro dele que eu tenho muita dificuldade para vender a primeira vez. Depois que eu vendo a primeira vez, a pessoa, ela cancela todo o armário dela e ela só compra o canelado da LV. Tanto que o nosso canelado é um dos mais famosos, assim. Todo mundo que fala, qual que é a roupa da LV? Canelado. Porque o nosso canelado as pessoas gostam muito. Então, eu acho que é mais essa construção. O começo de toda a transformação é difícil, porque você vai ter que fazer com que as pessoas acreditem naquilo. Mas depois, você vai criando algo que tá mais pro intangível do que pro tangível. Tá mais pro que não tem preço, sabe? Então, eu acho que a longo prazo é a melhor decisão.
Boa. E tem algumas pequenas mudanças assim que tu poderia indicar para quem tá querendo ser mais sustentável no seu negócio, que pode ir, tu falou do plástico, né, O também. plástico nos envios, isso é muito interessante, porque a gente mudou, né? A gente fez a Dunf simplificada com a etiqueta, acabou barateando, porque a gente não tem mais o saco, a gente só usa a etiqueta. O saco da própria roupa, o saquinho de TNT, ele pode ser um pouquinho mais caro, mas ele tem a presença da sua marca durante muito tempo. Então, seria até como um custo de marketing. Sim. Então, eu acho também muito positivo. A neutralização de carbono, por exemplo, tem várias empresas que fazem neutralização de carbono e não é algo caro, sabe? É algo super acessível que também te dá um selo e te dá um certificado de que você é carbono zero, enfim. Eu acho que isso dá para todo mundo pesquisar. Por exemplo, na LV a gente usa o Carbonext, que é uma empresa que faz essa neutralização. E o custo é super acessível. Então, isso é uma coisa que quem está assistindo agora pode tentar começar a fazer. Pequenas decisões diárias, assim, de... olha, da onde está vindo o produto que eu estou comprando? Será que eu também, como empreendedor, não estou compactuando com isso em revenda? Sim. Ou se você terceirizar a sua produção, por exemplo, tem auditoria? Você consegue chegar ali onde fabrica numa terça-feira à tarde sem avisar ninguém e ver como que está sendo feito? Porque um dos pontos que eu tenho na LV é que eu não terceirizo absolutamente nada, porque eu quero que tudo esteja dentro de casa, porque a gente também tem um modelo de produção que é muito diferente. A gente tem um modelo de produção just in time. Eu não tenho estoque. Eu não trabalho com estoque. Então, hoje, você vai comprar um blazer, tipo o blazer que eu tô. A gente vai demorar 2 dias úteis para produzir esse blazer e a gente vai te enviar. E isso com todos os pedidos da LV. Por quê? Um tecido, eu tenho um estoque gigante de tecido. Só que um tecido, ele pode virar tudo. Por exemplo, o mesmo tecido que eu tô usando no blazer, eu tô usando na calça. Pode virar uma calça, pode virar um blazer, pode virar tamanho P, pode virar tamanho G. Então, eu não tenho liquidação. E aí evita o desperdício nisso também. Evita o desperdício, eu consigo ter todo produto que eu ponho no mundo, eu tenho um destino, então eu não preciso queimar. E pro fluxo de caixa da LV é um mundo perfeito. A gente não tem peça encalhada. Sim. Então, às vezes, são decisões que podem ser... O motivador principal pode ser a sustentabilidade, mas quando você vai pôr na ponta do lápis, talvez seja mais difícil. Hoje é muito mais difícil fazer o que eu faço. Ter toda a produção dentro de casa, me responsabilizar por todo o método de produção e ser just in time é complexo, é muito complexo. Mas no final do dia é muito mais positivo em sustentabilidade e também financeiramente. É um impacto, né? Gera Exato. um impacto social muito importante, né? Eu quis fazer essa pergunta até pra gente deixar, assim, pro nosso lojista, né? Pra quem tá acompanhando, pro nosso ouvinte ver que ele tem, sim, alternativas e não pode só, né, daqui a pouco só reproduzir uma coisa, eu acho que é muito caro, eu acho que isso não é pra mim, eu não sei nem como começar e daqui a pouco acaba deixando isso pra depois. Então, assim, algumas dicas, né, de quem vive isso na prática pra trazer pra galera aí Aquela também. preocupação de ponta a ponta, né? Desde lá do tecido até na sacolinha que funciona como branding, pode, né, ajudar, né, o consumidor em vários momentinhos ali na praia. Sim. E também ser um propósito da marca, né? E diferenciar a marca, né, Rafa? Sim. E também a gente vem falando de comunidade, eu acho que isso também, né, traz uma comunidade engajada que se preocupa também com isso. Sim, é muito positivo porque quanto mais nichado a gente for, mais fácil a gente cria comunidade. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, eu entendi que o público da LV é um público preocupado, não só com a qualidade do produto, porque elas esperam um produto de qualidade e com durabilidade, e elas aceitam pagar o preço disso, porque elas veem o que acontece atrás. Até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre as redes sociais, porque muitas pessoas, elas não sabem o que postar, ou elas fazem um lançamento que não dá certo e elas reclamam, ou a pessoa fala assim, o meu cliente não paga o preço da minha roupa, ela não aceita, ela fala que eu tô cobrando caro demais. Só que as redes sociais é um quadro em branco e você vai criar o contexto da imagem que você quiser. Então eu sempre falo pra todo mundo, gente, ninguém sabe o que você faz no seu dia a dia se você não postar. Então, tudo é criado. Então, eu, por exemplo, a gente vai lançar uma linha fitness. Spoiler aí. A gente vai lançar uma linha fitness no mês que vem. E eu preciso que os meus clientes entendam que eu tenho autoridade o suficiente
e para lançar uma linha fitness. Porque a roupa normal é uma coisa. A linha fitness, né, não pode ficar transparente, não pode marcar, não pode ter um recorte que na hora que a pessoa agache mostra a calcinha. Tem várias preocupações diferentes. E eu preciso que meu público olhe pro meu produto e fale assim, tudo que a Letícia fizer, ela vai fazer muito bem feito. Então eu comecei a criar a imagem que eu queria passar nas redes sociais. Então, por exemplo, eu vou treinar todo dia às 5 horas da manhã e eu divido isso. Eu já treinava todo dia às 5 horas da manhã, mas eu nunca dividia. Eu falei, eu vou começar a dividir, porque as pessoas vão entender que eu vou na academia todos os dias, que eu uso e que eu testo esses produtos. Depois eu vou começar eu comprei várias roupas de várias marcas e comecei a abrir discussões do tipo... Gente, eu tenho esse macaquinho aqui, só que o decote dele é muito profundo a hora que eu agacho. Vocês também têm? E aí a gente vai criando essas discussões, e a gente vai criando essa imagem. E aí quando a gente faz esse lançamento, a gente já aqueceu a nossa base. A nossa base tá 100% convicta de que a gente fez um bom trabalho, que a gente estudou, que a gente pesquisou, que a gente testou, que a gente fez. E aí as coisas vendem muito mais fácil. E aí quando você mostra todo o backstage, tudo que você faz... A comunidade, ela fica muito engajada porque ela entende. Ela fala, nossa, a Letícia se dedicou muito mesmo. A Letícia, nossa, ela ia de manhã, ela testava o look, ela abaixava, E aí, a venda acontece muito fácil. Então, a comunidade ajuda muito nessa taxa de conversão, assim, da LV. Sim, nossa, muito legal, muito legal. Massa, né? Até porque é uma preocupação, tá? Tu trouxe isso, ainda bem que tu trouxe esse spoiler aqui, e essa preocupação da legging, de marcar, enfim, acho que tudo isso é uma coisa que, principalmente, né, o público feminino aqui tá sempre procurando, né? E Exato. muitas discussões, eu até acho que também no lançamento que a gente viu agora da Boca Rosa, Sim. também, né? Eu lembrei na hora. Né? O pó solto ou o pó Exato. compacto. Isso a gente chama de buzz marketing, né? É uma estratégia intencional de você abrir discussões que não sejam exatamente do seu produto, mas exatamente o que você quer que as pessoas falem naquele momento. Deixar quicando ali. Exato. Assim, É como se alguém levanta ali a bola pra você, aí ela só vai chegar e cortar, entendeu? Porque é uma discussão que existe, né? Exato. Nada como conhecer o público. É uma discussão que existe e às vezes a gente não trouxe ela pra mídia ainda, não tornou ela ainda pública, digamos assim. E na verdade tá todo mundo pensando e preocupado com isso. Então é aproveitar também esse conhecimento que tem no teu público pra isso. Sim, muita gente fala assim, mas a Boca Rosa tem milhões, 20 milhões, é óbvio que ela vai abrir uma discussão. Mas devido às proporções, cada um tem o seu nicho e pode abrir uma discussão dentro do seu nicho. Então, por exemplo, aqui mesmo, eu palestrei ontem, né, no stand do Bling e no stand do Mulheres no E-Commerce, e as minhas 2 palestras ficou muita gente pra fora, muita gente porque lotou. E hoje na Nuvem Shop também. E aí começaram a abrir, por mim, uma discussão nas redes sociais de que não dava pra assistir, que as pessoas compraram o ingresso pra vir me ver e que não dava pra ver e que tinha muita... Aquele mini caos, né? Aquele mini caos. Entraram no Instagram do Fórum E-Commerce e reclamaram. Ai, gente, que vergonha, desculpa, Fórum. Entraram no Fórum E-Commerce reclamar e tudo mais. E aí, você tem 2 chances. Quando criam uma discussão por você, você pode virar isso pra você. E aí... as pessoas já começaram a criar uma demanda do tipo, Letícia, por que você não faz um evento seu? Por que você não faz um evento seu? E aí abriram a porta pra mim. Então, todo o buzz marketing a gente chama de abertura de porta, que é exatamente isso. É as pessoas começarem a falar sobre um assunto que vai abrir uma porta pra depois você lançar um produto ou um serviço. Então, eu já tinha essa vontade de lançar um evento físico e aqui abriram a porta pra mim. E aí eu cheguei e agora eu vou usar essa base e essa demanda reprimida que eu tenho pra lançar um evento físico. Então, tudo é abertura de porta. Toda discussão que você tiver poder pra entrar ou pra criar é muito importante, porque depois você vai fazer um lançamento muito orgânico. Sim. Porque as pessoas vão entender que aquilo realmente é uma demanda, que aquilo realmente existiu e não ficar com cara de publicidade, ficar com cara de história. Então, eu acho que é muito legal. Legal. Então, na próxima participação, a gente vai falar, então, já vamos estar dentro do evento físico de Letícia Vaz. Exato. Tamo chique. É justamente, né, desses insights aí que pode
ter uma grande história, uma grande campanha, um grande Exato. produto. Enquanto isso, né, quem ainda não ouviu a Letícia ou não teve a oportunidade de ouvir, a Letícia também pode ouvir no nosso podcast, Pois né? Pode Caixa ouvir Postal aqui. Podcast, que vai agradecendo a tua presença Ai, aqui. muito obrigada, gente. Muito foi bom incrível, conversar muito contigo. obrigada. Acho que a gente conseguiu aí tratar de vários temas, sim, né? Sim, Foi foi bem uma- completo. Uma conversa multitemática. Sim. E acho que o pessoal, os empreendedores, as empreendedoras que estão nos assistindo, com certeza do ramo da moda ou de outro ramo, vão conseguir aí tirar bons insights e de uma história inspiradora, né? Com certeza. Muito obrigada, gente. Eu adorei. Foi incrível. Obrigada por quem assistiu até o final e obrigada pelo convite. Tô muito feliz. Muito obrigada, Lê. Obrigada. A gente fica muito grato pela presença aqui. Fecho a minha despedida. Gente, então muito obrigado você aí que assistiu aqui a Letícia, né, falando um pouco aí da LV Store. Eu encontro vocês então na próxima semana. Então se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, né? Se inscreva no canal que na semana que vem a gente tá de volta. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Melhor envio.